Misteriosas esferas de luz vistas nos céus noturnos. Nunca vi nada se mover tão rápido. Nunca na minha vida vi algo se mover tão rápido. Quero dizer... Serão um fenômeno raro da natureza ou outra coisa? Vi essas criaturas me olhando de cima e aí desmaiei. Explore as possibilidades na semana da invasão extraterrestre. Grandes esferas de luz. Estou a caminho do sul do Oregon. Recebi um telefonema sobre uma aparição que um casal jovem viu recentemente. Parece que era uma luz incomum, movendo-se regularmente no céu à noite. O que é mais incomum sobre essa aparição é que o evento durou umas 3 horas, um tempo considerado longo para uma aparição de OVNI. Acho que a única maneira de determinar com exatidão o que houve é me encontrar com eles e rever todos os detalhes. E é claro, o mais importante, ver que tipo de pessoas eles são. Lance, você pode me mostrar como viu o objeto pela mira do seu rifle? Claro, eu saí e o vi. Ele chamou a minha atenção e depois peguei a mira e olhei direto à minha frente, assim, e consegui vê-lo. E quando focalizei na mira, ele sumiu. Eu tive um vislumbre dele e então apontei a mira de novo até encontrá-lo, um pouco mais para cima, à direita. E eu disse, vamos, deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ver. E ele disse, minha nossa, é uma água-viva. É exatamente o que parecia, uma água-viva. Eu pensei, uau! Você me disse que ele emitia o que pareciam ser feixes de luz ou energia elétrica. Pode me contar mais sobre isso? Para mim, parecia um relâmpago. Você sabe, uma noite cheia de nuvens, quando você vê relâmpagos no céu. Estava constantemente lançando esses feixes e era... Quase como se estivesse sondando alguma coisa. É, parecia que estava tirando fotos, usando outra tecnologia, mais avançada do que aquela que conhecemos. Quando o captei na mira pela primeira vez, ele fez um arco. Ele se moveu num ângulo provavelmente assim, e foi direto para cima e depois à direita. Movimentos muito desordenados. Nunca vi algo se mover tão rápido. Nunca na minha vida vi algo se mover tão rápido. Tudo bem. Rápido assim e depois foi embora. Nas proximidades do estado de Washington, uma aura de misticismo e ameaça perdura sobre a região de Yakima. Este é o lar do Pé Grande e de outras aparições. Em Yakima, todo tipo de experiências com OVNIs foi registrado. Esferas de luz, ou que aparentemente eram naves espaciais, sons incomuns, criaturas, entidades, seres, se você quiser, e até o que podemos considerar abduções. O objeto voador não identificado mais comum visto em Yakima é a esfera de luz ou bola de luz. Essas esferas são cor de laranja ou brancas e são vistas pairando, movendo-se lentamente. Elas parecem investigar. Em alguns casos, acompanharam motoristas em seus carros. As aparições de OVNIs têm ocorrido aqui em Yakima e foram registradas por 30 anos. Mas existem fortes indícios de que esses objetos têm sido vistos aqui há 50 anos ou mais. Existe um ótimo registro de aparições na reserva Yakima, porque os sentinelas de incêndios registram qualquer luz incomum no caso dela provocar um incêndio. Eles não veem apenas fogo e fumaça. Eles veem esferas de luz no ar. Já vi mais ou menos 100 luzes, ou talvez mais com o passar dos anos. Eu teria de consultar os meus livros de registro e contá-las. Tenho sido uma sentinela há 34 anos e toda esta área aqui é minha e um pouco mais que não está no meu mapa, mas ainda é responsabilidade minha. E quando eu vejo um incêndio, tenho que fazer um diagrama e depois marcar naquele determinado lugar. Stella Washington viu luzes estranhas em muitas ocasiões.
Eu estava em casa com minha filha. Meu marido tinha saído, acho que para ver um jogo de basquete. Ele levou nossos 2 filhos e começou a anoitecer. O sol estava começando a se pôr, então pedi à minha filha que fechasse as cortinas da sala. E ela fechou uma parte das cortinas. E estava lá de pé, olhando fixamente para a janela, e eu disse: feche as cortinas. Ela ficou parada e eu perguntei: o que você está fazendo? E ela disse: estou olhando para um monte de aviões aí fora. O cachorro estava arranhando a porta furiosamente, passou por mim como um foguete, se enfiou embaixo da mesa e ficou lá. Ele estava com muito medo, muito mais medo de ficar lá fora do que eu brigar com ele, porque ele nunca entrava na casa. Havia vários tipos diferentes de objetos. Alguns eram meio triangulares e depois tinha essas esferas brancas e cor de laranja. E também eles estavam próximos demais para o meu gosto. Too close for comfort. Onde você acha que a maioria das abduções extraterrestres ocorre? No jardim, no carro, na cama à noite. Descubra a resposta quando voltarmos com mais Semana da Invasão Extraterrestre. Segundo o porta-voz da General Motors Corporation, Jeff Rogner, 98% de todas as abduções extraterrestres ocorrem dentro de um automóvel. E agora, a Semana da Invasão Extraterrestre continua. Aparições de luzes estranhas surgem pelo mundo, de Yakima à Escandinávia, Austrália e Bretanha. Câmeras de segurança neste shopping center no norte da Inglaterra registraram uma esfera de luz por 30 minutos. Ela voou em volta do edifício e foi capturada por 3 câmeras. O que as pessoas em Yakima e outros lugares estão vendo? Talvez o começo de uma resposta possa ser encontrado na Nova Inglaterra do século XVIII. Um dos meus primeiros interesses no campo das anomalias foi no escuro dia de 19 de maio de 1780, época na qual a costa nordeste, a costa da Nova Inglaterra, na América do Norte, subitamente ficou escura. Começou a ficar escuro logo pela manhã e ao meio-dia estava tão escuro que as pessoas precisavam de velas e lampiões. Havia sons estranhos e fantasmagóricos e flashes esverdeados, e as pessoas acharam que era o fim do mundo. E eles imploravam aos homens da iluminação, nome dado aos cientistas, que explicassem o fenômeno. Este incidente inspirou Persinger a investigar estranhos relatos de aparições de OVNIs. Ele plotou 6.000 eventos bizarros por localização e ano e depois comparou os relatos com fenômenos de grande energia, como tornados, furacões e terremotos. O professor Persinger descobriu que ondas de aparições de OVNIs chamadas de UFO flaps precediam terremotos em até 6 meses. Então ele chamou um especialista em terremotos. O que acho interessante é tentar associar essas esferas de fogo com terremotos, porque sabemos que grandes terremotos podem gerar luzes muito brilhantes no céu. Em 1966, durante um terremoto no Japão, um brilho acendeu os céus noturnos. Persinger e Durr partiram para descobrir se os terremotos estavam gerando as esferas de luz. Eles descobriram um estranho agrupamento de aparições de OVNIs no Colorado. A partir de 1963, milhões de litros de resíduos tóxicos de uma fábrica de munições foram bombeados num poço de 3 quilômetros de profundidade. Infelizmente, os fluidos lubrificaram um sistema de falhas e durante mais de 5 anos, 1.500 terremotos foram registrados. Você tem uma área de falha onde as rochas são pressionadas com força umas contra as outras. Mas se você lubrificar a superfície, elas irão escorregar. Bem, estamos pondo muita pressão no solo e o solo está rachando e está envergando. E toda vez que há algum tipo de pressão, ocorre uma onda elástica que se irradia do solo. Imagine que você tem um elástico esticado e você vem com uma tesoura e corta. E há uma grande liberação de energia quando os pedaços saem voando. Uma lenta ondulação de pequenos tremores afastou-se do ponto de injeção.
Ele viajou a velocidades entre 48 e 129 quilômetros por mês. E logo antes dos terremotos alcançarem um município, um surto de luzes de OVNIs foi relatado. Então seria injeção de fluido, tensão, relatos de OVNIs e terremotos, nesse ciclo repetitivo. As luzes dos OVNIs e os terremotos poderiam estar ligados? É possível, pois a luz pode ser criada pelas rochas. Triboluminescência significa luz produzida por atrito, o esfregar de duas superfícies. Muitos minerais produzem esse fenômeno, mas um dos mais conhecidos é o quartzo. Eu tenho um pouco de quartzo aqui, com o qual eu vou demonstrar isso. Estas são as primeiras imagens gravadas da liberação da triboluminescência pelas rochas. Existe outra possibilidade. Quando a Terra se move, forças enormes esmagam os cristais que formam as rochas. Pulverizar cristais com pressão pode liberar luz. Piezoelétrico literalmente significa eletricidade por pressão. E quando estressamos, arranhamos ou comprimimos cristais de rocha como o quartzo, descobrimos que há uma geração de carga dentro do cristal. E às vezes isso pode levar à evolução de luz, pequenas faíscas e flashes dentro do próprio cristal. Alan Mills pode demonstrar isso triturando praticamente qualquer cristal. Nesse caso, açúcar em cubos. Triturar rocha sobre uma pressão maior numa área de terremotos terá o mesmo efeito. Na escuridão total, câmeras captam o flash de luz liberado do cubo de açúcar. Mas existe um problema. Ninguém sabe como essa energia poderia viajar nas profundezas da Terra e se tornar uma esfera de luz flutuante. E mais, existem aqueles que sentem que a teoria de Persinger e Dare sobre as esferas de luz precederem os terremotos é falha. Num laboratório, tentamos recriar as mesmas pressões e temperaturas que se encontraria a 8 ou 16 quilômetros nas profundezas da Terra, onde os grandes terremotos formariam seu núcleo. O que descobrimos no modelo que criamos foi que se pode usar o aquecimento causado pela fricção das rochas enquanto elas deslizam passando umas pelas outras na área da falha durante o terremoto, fazendo as rochas ficarem tão quentes que a água toda evapora. E depois que a água se transforma em vapor, isso se torna um isolante elétrico muito bom. O Dr. Lochner diz que esse vapor armazena cargas elétricas como uma tempestade de raios sob o solo. A própria área de falha fornece um conduíte para a carga elétrica para ir direto até a superfície da Terra. O mecanismo que desenvolvemos realmente requer o próprio terremoto. Não haverá luzes de terremoto antes do terremoto. Se as luzes estão ligadas aos tremores antes ou depois, isso explica os OVNIs vistos em Yakima. Persinger e Dare descobriram que as luzes aparecem acima das linhas de falha. Isso é por mês, as faces. Aí vamos nós. Esses são relatos de OVNIs ao longo de uma direção. Uma série vem na outra direção e depois um terremoto pode ser previsível bem no meio. Ali está o asterisco. Descobrimos que essas esferas de luz subitamente se tornaram mais intensas e mais frequentes durante os mesmos meses, quando houve um aumento na atividade dos terremotos na vizinhança. Também descobrimos outra coisa, que seja o que for que dispara esses processos é muito sutil. Descobrimos que se havia um estresse que estivesse pronto para produzir um terremoto, as esferas de luz chamadas de relatos de OVNIs eram comuns. Mas se houvesse um impacto geomagnético repentino, um grande aumento de atividade geomagnética, então o fenômeno era mais intenso. Um aumento na nossa atividade geomagnética pode ser causado pelo vento solar, um feixe de partículas carregadas que é liberado pelo Sol. Quando esse vento nos atinge, o campo magnético da Terra é distorcido.
O professor Persinger suspeita que quando o vento sopra, também temos esferas de fogo e relatos de aparições de OVNIs. Entretanto, a pesquisa que Persinger e Dare fazem de terremotos não explica todos os contatos imediatos com OVNIs. A teoria de estresse tectônico para explicar OVNIs foi criada para tentar responder à pergunta: por que tantas dessas esferas de luz foram vistas em Yakima? Mas isso se misturou com aparições de esferas de luz que acabaram sendo outros objetos. Também houve contatos imediatos. Nós, propositadamente, excluímos aparições do tipo contato imediato. O que pode ser uma nave espacial lá aparentam ser abduções. A maior história que poderia acontecer. Terra contra discos voadores. Viajaram 402 milhões de quilômetros, a Guerra dos Mundos. O dia que a Terra parou. O que quer comigo? Nos últimos 15 anos, dezenas de milhares de pessoas se apresentaram para descrever as suas experiências nas mãos de abdutores extraterrestres. Eles contam histórias que vão do tranquilo ao apavorante. Mensagens de boa vontade, exames médicos horríveis e a retirada de fetos e bebês híbridos. Algumas pessoas afirmam que foram abduzidas enquanto dirigiam. Outras enquanto dormiam. Um dos mais famosos e convincentes casos ocorreu mais de 20 anos atrás no Arizona. Meu nome é Travis Walton. No momento sou um comprador. Eu trabalhava nestas florestas como lenhador em 1975. Meu nome é Michael Rogers e em 1975 eu era lenhador bem neste local. Eu era chefe de equipe de um grupo de rapazes do qual Travis Walton era membro. E ainda faço isso. Ainda estou fazendo o mesmo tipo de trabalho. Tínhamos acabado o trabalho e carregado as serras elétricas e outras coisas na traseira do carro, quando vimos uma luz estranha vindo pelas árvores. Só luz vindo pelas árvores. Quanto mais olhava, mais estranho era. Um dos caras lá atrás gritou: "É uma nave espacial." Travis saltou da caminhonete para olhar mais de perto. Enquanto corria na direção dela, percebia que não se afastava. Era um objeto grande e iluminado, um objeto em forma de disco, um OVNI. Um disco metálico pairando ali a menos de 30 metros de distância. A cor do objeto era meio dourada, como a cor do metal saindo de uma fornalha, sabe? A cor do aço derretido. Não era uma bola enevoada de gás brilhante visto à distância. Eu quero dizer, era um objeto mecânico claramente definido. Me impressionou por ser bastante perfeito e muito lindo. Ele meio que tinha um efeito retumbante, fazia você tremer por dentro. Ele tinha poder, mas estava quase abaixo do limiar da audição. Num certo momento, a coisa começou a se mover e começou a fazer mais barulho. E começou a sacudir e subiu um pouco. E o pessoal da caminhonete estava gritando para mim: "Pare, o que está fazendo? Afaste-se dessa coisa." E essa coisa, nesse momento, estava fazendo muitos sons estranhos. E então comecei a pensar no que eu estava fazendo. Ele se agachou atrás de um tronco. Mergulhei para me proteger. Dava para ver a caminhonete balançando e dava para sentir. E eu podia sentir isso pelo volante que estava balançando. E foi aí que as coisas ficaram complicadas. E eu me decidi naquele momento: eu vou sair daqui. Então eu me levantei para ir. Esse feixe saiu dessa coisa como um feixe brilhante e azulado de alguma espécie e o acertou no meio do peito e na área da cabeça. E bem, algo me atingiu. Só por um momento foi como se me cegasse. Não consegui enxergar por um segundo. Era como uma explosão detonando na frente dele. Ela o lançou para trás. Parecia um pouco uma explosão física, também parecia um pouco um choque elétrico. E ele aterrissou ali. E eu desmaiei. Foi aí que eu pisei fundo. Percebemos que tínhamos deixado o Travis. Ele provavelmente estava ferido.
Aparentemente ele estava ferido. Se não estivesse morto, ele certamente estava ferido. Em certo momento, todos descemos do carro e ficamos discutindo sobre isso. Ficamos olhando para trás e falando. E cerca de 10 ou 15 minutos depois dessa conversa, finalmente decidimos que era melhor voltar lá. Eu recobrei a consciência muito lentamente. Eu ia e voltava. Eu não sabia onde estava. Estava muito desorientado. Ficava acordando e desmaiando. Eu acabei me lembrando do que tinha acontecido. De ter andado até o objeto e ser atingido por alguma coisa. Então, concluí que tinha sido ferido e que eles tinham me levado para um hospital. E era onde eu estava. Peguei uma lanterna e iluminei a estrada aqui e também na clareira. Travis não estava deitado onde tinha caído. Ele não estava lá. Havia um objeto sobre o meu peito. Uma luz acima de mim. Era um lustre meio retangular. Eu estava sobre uma superfície dura. Parecia estar muito quente, úmido. Mas a sensação principal era de pura dor. Uma dor exasperante. Eles realizaram uma busca de 4 dias, começando no dia seguinte e pelos 3 dias seguintes. Foi uma busca bastante abrangente, que se expandiu numa grande área, uma área enorme, com muitos homens a cavalo, cães, muitos homens a pé, veículos, helicópteros, aviões, tudo. Não achamos nenhum traço dele. Nenhum traço de Travis. Nenhum traço de Travis. Nenhum traço de Travis. Segundo o renomado cético Philip Klass, o que poderia provar as abduções extraterrestres? Você saberá a resposta quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Se alguém que fosse abduzido por extraterrestres trouxesse uma ferramenta ou artefato extraterrestre de volta, poderia transformar o cético Philip Klass num crédulo. Voltamos agora com a Semana da Invasão Extraterrestre. Quando eu finalmente consegui focalizar meus olhos, eu podia ouvir os sons de movimentos à minha volta. Eu sabia que havia alguém lá, mas no início presumi que eram médicos, pessoas trabalhando para cuidar de mim. Mas quando a minha visão finalmente ficou clara, vi essas criaturas de pé me olhando e então eu desmaiei. Eu soube instantaneamente que não estava num hospital e eu desmaiei. Elas vieram na minha direção. Comecei a gritar com elas e agarrei um objeto e as ataquei com ele, gritando. Todos pararam simultaneamente. Estenderam as mãos e depois, de uma vez só, os 3 se viraram e deixaram a sala. E ali na porta estava o que eu imediatamente reconheci como sendo uma pessoa, um ser humano. Ele me levou rapidamente por um corredor até uma sala onde havia algumas outras pessoas esperando. Pessoas que se pareciam com ele. Me levaram até uma mesa e me colocaram sobre ela. E eu comecei a ter grandes apreensões do tipo, eu estou sendo resgatado ou o que realmente vai acontecer aqui? Um deles colocou uma máscara sobre o meu rosto. O que se parecia como uma máscara de oxigênio. E eu tentei agarrá-la e afastá-la e eu consegui pôr a minha mão nela, mas não consegui tirá-la antes de perder a consciência. Depois me lembro que acordei. Fiquei consciente rápido e estava frio e escuro. E eu olhei para cima e havia luz acima de mim. E vi uma nave pairando sobre mim e ela disparou em direção ao céu.
Olhei em volta. Eu estava deitado ao lado de uma autoestrada. Travis Walton ficou desaparecido por 5 dias. É um mistério para mim. Sabe, eu não posso entender o que aconteceu. O que faz as abduções serem difíceis de ignorar é a grande semelhança das experiências descritas. Mesmo nos mais antigos relatos de OVNIs, as pessoas percebem que haviam semelhanças consideráveis nas histórias. O que eu descobri, através desse estudo comparativo, é que havia uma grande semelhança entre as histórias. A maioria começa com uma captura, vão para os exames e, em ocasiões muito raras, têm uma espécie de experiência espiritual. Também há muita semelhança no conteúdo, na descrição dos seres, nas descrições da própria nave, nos sentimentos e sensações e efeitos estranhos que as pessoas relatam. Tudo é extremamente semelhante de uma história para outra. A sequência de eventos manter-se tão regular é bastante peculiar, dado o fato de que essas histórias são longas e bizarras. Seriam excelentes oportunidades para as pessoas simplesmente remontarem alguns dos episódios ou alguns dos eventos dentro de um episódio, mas isso raramente acontece. Abduzidos relatam que os seus raptores extraterrestres vêm de vários sistemas estelares e sóis distantes. Eles incluem as Pleiades, Betelgeuse, Estrela de Barnard e Zeta Reticuli. Todos ficam a anos-luz da Terra e nenhum sinal de vida foi encontrado emanando deles. Em minha opinião, eu definitivamente tive contato com algo não humano, independente, muito inteligente e que parece ter uma grande preocupação com a minha alma. Mas quando você é abduzido, que é o termo usado, e colocado numa cama e reduzido a nada mais do que um pedaço de carne, e você tem agulhas sendo enfiadas em você e você está morto de medo, isso realmente chama a sua atenção. Então tenho feito retratos precisos da maneira como os seres são vistos. E esses desenhos que você vê aqui são baseados em informações que obtive trabalhando com um hipnoterapeuta há cerca de 4 anos atrás. Então por que as várias raças extraterrestres escolhem diferentes partes do mundo para ir? Uma peculiaridade das histórias, um elemento que sugeriria que podem haver algumas diferenças culturais é que, relativo às aparições na América do Norte, os extraterrestres pequenos e acinzentados têm sido os mais comuns. Na Bretanha, o extraterrestre mais comum tem sido alto, do tipo nórdico. Na América do Sul, a tendência é de uma maior variedade de extraterrestres. Mas essas imagens poderiam ser geradas apenas pela mente? O cérebro é um órgão eletromagnético onde ocorrem bilhões de pulsos elétricos a cada segundo. Se algo interfere com esses sinais, todo tipo de coisa estranha pode ocorrer. Michael Persinger suspeita que pode haver uma ligação entre relatos de abduções e suas teorias do fenômeno das esferas de luz extraterrestres. As questões da relação entre as luzes da Terra, fenômenos luminosos e experiências de abduções está se sobrepondo apenas marginalmente. A grande maioria dessas esferas de luz que são vistas à distância são um fenômeno físico ligado ao estresse dentro da crosta terrestre. Os pouquíssimos casos onde as pessoas correm até as luzes e têm experiências bastante previsíveis, esses indivíduos estão realmente sendo estimulados pelas esferas de luz. E no caso recente do fenômeno de abduções, onde alegadamente milhares de pessoas têm sido visitadas em seus quartos, há muito mais um problema neurológico do que um problema geofísico. Persinger construiu uma câmara para testar a sua teoria. Ela é completamente à prova de som.
O voluntário se senta no escuro, vendado. Um campo magnético fraco é gerado dentro de um capacete especial. Um computador controla o campo. Persinger varia a forma da onda eletromagnética transmitida para o cérebro. Ela gera diferentes tipos de experiências místicas. As coisas que as pessoas relatam na câmara quando têm suas experiências são amplificadas pela aplicação desses campos magnéticos complexos e fracos, criando sensações de um tubo em movimento, sensações de flutuação numa caverna, sensações de desprendimento. Eles sentem que há outra mente falando pela mente deles. Há sensações de estarem girando e sentindo vibrações no corpo, como se algo estivesse se movendo através dele. Têm experiências de memórias repentinas, memórias intensas da infância, e podem até não ser memórias da infância, mas é assim que são rotuladas. Já tivemos casos em que uma pessoa sente que está morrendo e pode ver uma luz branca, e podemos produzir isso com um determinado tipo de padrão de campo magnético. Essas experiências provavelmente são muito comuns. Provavelmente dos 6 bilhões de cérebros que existem nesse planeta, a maioria teve alguma coisa do gênero. Mas temos uma cultura que nos diz como explicar o fato. Se você está no laboratório com pessoas em quem confia, então a experiência de uma sensação de presença, mesmo se ela for subversiva e assustadora, será vista nesse contexto. Como uma voluntária disse, eu sei que não havia ninguém na câmara comigo porque ouvi a porta se fechar, ou senti a porta se fechar, mas ainda assim eu sabia que havia alguém na sala comigo. Um outro voluntário sentiu essa presença. Eles sentiram alguma coisa puxando a sua perna, mas sabiam que não podia ser, então rotulam como uma experiência que atribuem ao campo, porque sabiam que estavam em um experimento. Mas se você pegasse essa mesma experiência quando estivesse sozinho à noite no seu quarto e o rótulo cultural é o de uma abdução alienígena, como você a interpretaria? O professor Persinger pode criar aparições usando campos magnéticos fracos. Mas como eles podem ser gerados fora do laboratório? Todos vivemos banhados por uma forte radiação eletromagnética. Ela vem de fontes à nossa volta. O investigador de fenômenos paranormais, Albert Budden, ligou experiências de abduções alienígenas a campos elétricos. Ele pesquisa a radiação eletromagnética emanada pelas linhas de alta tensão, ondas de rádio e outras fontes de energia. Os abduzidos podem ser particularmente sensíveis. Budden investigou 50 casos. Os abduzidos partilham de um fator comum. Descobri que esses abduzidos sofreram uma coisa chamada grande evento elétrico quando foram atingidos por raios ou estiveram perto de raios, ou sofreram uma grande eletrocução, e isso mudou seus corpos permanentemente. Sofri um choque elétrico. Não foi o bastante para eu ser hospitalizada, mas me atirou para o outro lado do quarto. Recebi o choque antes de ter qualquer contato com os chamados extraterrestres. Se você analisar essas pessoas, elas quase que invariavelmente tiveram um longo histórico de experiências estranhas, às vezes remontando à sua infância. E a sua experiência de abdução é apenas uma em toda uma gama de experiências que elas tiveram em toda a sua vida. Experiências com OVNIs extraterrestres, humanoides, coisas mediúnicas acontecendo. Mas essas não são pessoas comuns, são hipersensíveis a esses campos. Esses campos não afetam a maioria das pessoas. Fenômenos elétricos, a TV se ligando e desligando sozinha, o vídeo ligando sozinho durante meia hora. Se eles então passam a morar no que se chama de grande campo eletromagnético, eles irão começar a ter todo tipo de sensação. Eles de repente verão uma luz brilhante, que é um estímulo do córtex visual. Nessa vizinhança existem transmissores de micro-ondas, radiotransmissores, subestações elétricas. Parece que virtualmente temos de tudo. Eles têm alucinações, que é a estimulação do lobo temporal, e às vezes diferentes partes do cérebro são estimuladas. Esta outra experiência é como eu acho sensações de formigamento sob a pele. Então, você precisa procurar muito, muito mais fundo. Você não pode só olhar para os extraterrestres.
Muito frequentemente, essas experiências parecem sonhos, e pesquisadores que estão muito ansiosos para forçar o aspecto extraterrestre nisso filtram todos esses absurdos: controles pilotando naves espaciais, gnomos de jardim levando testemunhas para áreas fechadas, um cachorro deitado dentro de um disco voador acarpetado. Essas coisas ocorrem repetidamente, e é bastante óbvio para mim que a fonte dessas imagens vem do inconsciente humano em vez da Zeta Reticuli. Eu realmente acreditava que a experiência tinha ocorrido. Levei cerca de 2 anos para conseguir pensar logicamente sobre isso e ver de maneira lógica. Esse é um problema de saúde ambiental e, de fato, as experiências de abduções alienígenas são apenas uma pequena parte de um assunto muito mais amplo, que é a poluição eletromagnética. Quantas pessoas relataram ter presenciado a abdução extraterrestre de Travis Walton? A resposta depois do intervalo. Você está assistindo a Semana da Invasão Extraterrestre. A terrestre de Travis Walton foi testemunhada por 6 de seus colegas de trabalho. Pouco depois do incidente, 5 desses homens passaram por testes no detetor de mentiras. E agora, vamos voltar à Semana da Invasão Extraterrestre. Praticamente todos os relatos de abdução são relembrados sob hipnose. Mas até que ponto a hipnose é confiável? Todos temos fortes lembranças do nosso passado. Entretanto, falsas memórias, mesmo sem hipnose, podem ser criadas se a pessoa quiser agradar o seu terapeuta. Ela se lembra do que acha que o hipnotizador quer ouvir. Mesmo sem a hipnose, enquanto os eventos se desvanecem e mal são lembrados, nós criamos novas memórias para preencher os vazios, reinventando o passado. É muito fácil criar falsas memórias. Um psicólogo canadense submeteu voluntários ao que eles acreditavam ser testes de personalidade. O psicólogo usou feedback positivo para implantar a ideia de que eles tinham visto um móvel no dia em que nasceram. Disse a eles que tinham personalidades excepcionais e que isso acontecia devido ao fato de seus cérebros serem estimulados pelo móvel. Perguntou-se a um dos grupos qual era a sua primeira memória. Nenhum deles se lembrava de um móvel. Um outro grupo foi submetido à regressão até a sua primeira memória através da hipnose. Quase metade relatou memórias de um móvel no seu primeiro dia de vida. Mas acredita-se que a memória dos bebês só começa a funcionar aos 3 meses de vida. A grande maioria das abduções é lembrada sob hipnose por pessoas que estavam sozinhas naquela hora. Ainda assim, existem casos de abduções múltiplas. E casos como o do policial Alan Godfrey, onde testemunhas oculares adicionais corroboraram a história. Enquanto me aproximava desse objeto, tornou-se evidente que o que eu estava olhando não era algo que eu normalmente encontraria nas primeiras horas da manhã em Todmorden, sabe? 3 outros policiais relataram ter visto um OVNI no céu naquela noite. Era uma coisa construída, não era uma alucinação, era real. Esse objeto tinha 6 metros de largura, tinha 4,30 metros de altura. Tinha o formato de diamante. A metade inferior dele girava, a metade superior estava parada. Tinha uma série de janelas escuras, ou poderiam ser painéis. Sob hipnose, ele descreveu a sua abdução pelos extraterrestres. Nesse quarto havia um humanoide muito alto, por falta de palavra melhor. Ele tinha entre 1,83 m e 2 metros, muito alto, magro e de barba. Ele vestia uma touca cirúrgica e estava com seu avental branco. O que aconteceu depois foi que pediram para que eu subisse na cama. Então estou na cama e essas coisinhas horríveis aparecem. Eles têm o formato de uma lâmpada, seus olhos são escuros, negros. Essa é a melhor maneira de descrevê-los, e havia 7 ou 8 deles.
Mas será esse contato imediato uma falsa memória criada pela hipnose? O relato que Alan descreve sobre hipnose é muito consistente. Porque quando você monta o quebra-cabeças do que ele pode dizer que lembra conscientemente com aquilo que ele só pode se lembrar quando hipnotizado, as peças se encaixam. Por exemplo, no começo da ligação de Alan com o OVNI, ele nos diz que achava que era um ônibus. Ele percebeu imediatamente, olhando de novo, que não era um ônibus. E decidiu seguir em frente e dar uma olhada de perto. Sob hipnose, ele diz, é um ônibus. Não é um ônibus. É um ônibus. É? Não é um ônibus. E você pode ver uma expressão de incredulidade na face dele. Ele não acredita no que está vendo. É como um disco voador. Muitos acham que Alan Godfrey foi manipulado pelo hipnotizador ou influenciado por ele ou por mim. Isso não é verdade. Todos os médicos que consultei, na verdade, nenhum deles acredita em OVNIs. Eles estão intrigados com a experiência da testemunha. Eles não têm uma explicação para ela. Mas eles não acreditam em OVNIs. Esses médicos, pode-se dizer, estão entre a testemunha e eu. Jesus tem uma luz. Uma luz brilhante. Fora o fato dos médicos estarem realizando a maior parte do interrogatório sem usar perguntas dirigidas, em pelo menos 2 ocasiões, Alan Godfrey se rebelou e se recusou a responder a mais questões. Numa ocasião, ele quase saiu do estado hipnótico e disse, não vou responder essa pergunta. Não vou responder essa pergunta. Por que você não vai responder? Porque quando penso nisso, dói. É preciso dizer que quando Alan Godfrey teve sua experiência e submeteu-se à hipnose, os relatos de abduções alienígenas eram virtualmente, se não completamente desconhecidos no Reino Unido. Eu certamente nunca tinha ouvido falar neles, nem conheço alguém que tenha. A hipnose parece ser a única ferramenta, pelo menos é a única ferramenta de que tenho conhecimento para sondar memórias ausentes ou confusas. Não é um método à prova de falhas, mas se não tivesse sido usado, o aspecto da abdução de todas as experiências de amnésicos em todo o mundo nunca teria vindo à luz. São robôs. Não são humanos. Eu honestamente acredito que o que me aconteceu sob hipnose realmente aconteceu. Alguns abduzidos, como Alan Godfrey, não são convencidos pelas várias tentativas de desacreditar as memórias que eles relembram sob hipnose. Além disso, o que explica a profusão de relatos sobre extraterrestres que deixaram marcas estranhas nos corpos de seus abduzidos? Eu acordo com ferimentos no meu corpo que não posso explicar. Eu não posso explicá-los. Eu não quero encontrar uma coisa no meu corpo e dizer, puxa, será que os extraterrestres puseram aí? Eu quero saber com certeza. Então, quando eu vou para a cama, tenho muita consciência do que está no meu corpo. Então, acordar com um corte de 10 centímetros vindo do nada sob o seu pijama, na sua perna e que queima é uma grande incógnita. Isso me acontece com bastante frequência. A outra coisa que acontece, é claro, é que você fica com essas marcas triangulares, das quais você tanto ouve falar. É real. As pessoas realmente ficam com isso. Eu fico com elas, e o que é fascinante sobre isso é que elas são idênticas àquelas que outras pessoas estão recebendo. Você olha para as minhas fotografias de ferimentos corporais e eles se parecem com os de todo mundo. Também existem relatos de implantes. Um abduzido até pagou por uma cirurgia para ter um deles removido. Jesse Long acredita ter sido abduzido quando criança e que algo foi implantado na sua perna. Eles não parecem estar preocupados comigo quando estou na mesa gritando e berrando e querendo sair dali, porque essas experiências não são nada agradáveis. São uma das coisas mais assustadoras que você poderia experimentar. Aqui está. Um fragmento triangular. Nossa. Se você quiser, eu coloco na pele assim ao lado dele. Agora deixa eu limpar o sangue. Esta é uma foto minha sentado na varanda. Dá para ver a marca na minha perna onde o objeto foi inserido. O objeto sempre doeu nesses 34 anos.
Quero dizer, eu tinha de usar as minhas meias abaixo dele. Aqui está a grande ponta reta. E depois a extremidade, que agora está aqui. Então, juntando os dois, temos um fragmento triangular. Micrografias eletrônicas mostram que é apenas vidro comum, não contendo nenhum elemento estranho ao nosso planeta. É silício, magnésio, zinco, prata e cálcio. Recentemente mandei analisar mais detalhadamente. Encontraram titânio. Além disso, também encontraram enxofre, 24% de enxofre. Sei que o que vi naquela noite era real, era muito real. Agora, o que eu não sei é o que era e de onde veio. É um mistério para mim, sabe? Eu não posso entender o que aconteceu. Recentemente, cientistas e pesquisadores propuseram algumas explicações bastante críveis para os fenômenos dos OVNIs e das abduções. Então, por que alguns de nós continuam crédulos? Mesmo havendo uma explicação para as esferas de fogo, o que dizer dos OVNIs em forma de aeronave? E das milhares de pessoas que relataram encontros com extraterrestres? Deve-se duvidar de todas essas experiências? Talvez exista uma parte de nós que realmente quer acreditar que não estamos sozinhos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Misteriosas esferas de luz vistas nos céus noturnos. Nunca vi nada se mover tão rápido. Nunca na minha vida vi algo se mover tão rápido. Quero dizer... Serão um fenômeno raro da natureza ou outra coisa? Vi essas criaturas me olhando de cima e aí desmaiei. Explore as possibilidades na Semana da Invasão Extraterrestre. Grandes esferas de luz. Estou a caminho do sul do Oregon. Recebi um telefonema sobre uma aparição que um casal jovem viu recentemente. Parece que era uma luz incomum, movendo-se irregularmente no céu à noite. O que é mais incomum sobre essa aparição é que o evento durou umas 3 horas, um tempo considerado longo para uma aparição de OVNI. Acho que a única maneira de determinar com exatidão o que houve é me encontrar com eles e rever todos os detalhes. E é claro, o mais importante, ver que tipo de pessoas eles são. Lance, você pode me mostrar como viu o objeto pela mira do seu rifle? Claro, eu saí e o vi. Ele chamou a minha atenção e depois peguei a mira e olhei direto à minha frente, assim, e consegui vê-lo. E quando focalizei na mira, ele sumiu. Eu tive um vislumbre dele e então apontei a mira de novo até encontrá-lo, um pouco mais para cima, à direita. E eu disse, vamos, deixe-me ver, deixe-me ver, deixe-me ver. E ele disse, minha nossa, é uma água viva. É exatamente o que parecia, uma água viva. Eu pensei, uau,
Você me disse que ele emitia o que pareciam ser feixes de luz ou energia elétrica. Pode me contar mais sobre isso? Para mim, parecia um relâmpago. Você sabe, uma noite cheia de nuvens, quando você vê relâmpagos no céu. Estava constantemente lançando esses feixes e era... Quase como se estivesse sondando alguma coisa. Parecia que estava tirando fotos, usando outra tecnologia, mais avançada do que aquela que conhecemos. Quando o captei na mira pela primeira vez, ele fez um arco. Ele se moveu num ângulo provavelmente assim, e foi direto para cima e depois à direita. Movimentos muito desordenados. Nunca vi algo se mover tão rápido. Nunca na minha vida vi algo se mover tão rápido. Tudo bem. Rápido assim e depois foi embora. Nas proximidades do estado de Washington, uma aura de misticismo e ameaça perdura sobre a região de Yakima. Este é o lar do Pé Grande e de outras aparições. Em Yakima, todo tipo de experiências com OVNIs foi registrado. Esferas de luz, ou que aparentemente eram naves espaciais, sons incomuns, criaturas, entidades, seres, se você quiser, e até o que podemos considerar abduções. O objeto voador não identificado mais comum visto em Yakima é a esfera de luz ou bola de luz. Essas esferas são cor de laranja ou brancas e são vistas pairando, movendo-se lentamente. Elas parecem investigar. Stella Washington viu luzes estranhas em muitas ocasiões. Eu estava em casa com minha filha. Meu marido tinha saído, acho que para ver um jogo de basquete. Ele levou nossos 2 filhos e começou a anoitecer. O sol estava começando a se pôr, então pedi à minha filha que fechasse as cortinas da sala. E ela fechou uma parte das cortinas. E estava lá de pé, olhando fixamente para a janela, e eu disse: feche as cortinas. Ela ficou parada e eu perguntei: o que você está fazendo? E ela disse: estou olhando para um monte de aviões aí fora. O cachorro estava arranhando a porta furiosamente, passou por mim como um foguete, se enfiou embaixo da mesa e ficou lá. Ele estava com muito medo, muito mais medo de ficar lá fora do que eu brigar com ele, porque ele nunca entrava na casa. Havia vários tipos diferentes de objetos. Alguns eram meio triangulares e depois tinha essas esferas brancas e cor de laranja. E também eles estavam próximos demais para o meu gosto. Em alguns casos, acompanharam motoristas em seus carros. As aparições de OVNIs têm ocorrido aqui em Yakima e foram registradas por 30 anos. Mas existem fortes indícios de que esses objetos têm sido vistos aqui há 50 anos ou mais. Existe um ótimo registro de aparições na reserva Yakima, porque os sentinelas de incêndios registram qualquer luz incomum no caso dela provocar um incêndio. Eles não veem apenas fogo e fumaça. Eles veem esferas de luz no ar. Já vi mais ou menos 100 luzes, ou talvez mais com o passar dos anos. Eu teria de consultar os meus livros de registro e contá-las. Tenho sido uma sentinela há 34 anos e toda esta área aqui é minha e um pouco mais que não está no meu mapa, mas ainda é responsabilidade minha. E quando eu vejo um incêndio, tenho que fazer um diagrama e depois marcar naquele determinado lugar.